Boa noite a todos, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Estou aguardando aqui a professora Érica para a gente começar aqui. Nada. Vamos lá. Olá, Érica. Oi, será que agora vai? Agora vai. Boa noite, pessoal. Não Boa sei se vocês estavam noite, me professora. ouvindo. Tudo Tudo bem? bem, Robson? E aí? E aí, saudade das nossas aulas lá Pois presenciais, é, hein? pois é. A Pois gente, é, a gente tentando matar aqui a saudade, né, um pouco com os nossos alunos. E, a- sim, sim, e sim. aí a gente resolveu marcar esse encontro aqui. Como que você tá? Eu tô bem, eu tô ótima. Que bom. Só com vontade de voltar, né? Para encontrar É, todo mundo pessoalmente. Mas no mais, tá tudo bem. E você? tudo bem também, graças a Deus, com saúde, né? Estamos aqui Muito em bem. casa, se preservando, coisa e tal, mas assim, já deu, né? A gente tá louco para É, já voltar, deu. estamos loucos Que para venha logo voltar essa para a sala de vacina aí para aula. todo mundo voltar. É. E estamos com a presença Ó, maciça aqui da turma. Tem pois bastante é, aluno, então. Eu tô vendo aí, colegas. olha, Éder, É. Priscila, oi todo mundo. Legal, Érica. Então, a gente, quando surgiu a ideia das lives, né, a gente tem feito alguns com alguns professores, né, é justamente a gente dar uma maior praticidade naqueles nossos conceitos que a gente trabalha em sala de aula, né? E quando pensei na hipótese de convidar, foi justamente, primeiro, para os alunos matarem saudade de você, né? Não, Porque os meus alunos são alunos que já concluíram a sua disciplina, é né? E aí verdade, é toda vez verdade. que eu abro a Constituição, aí falam assim, ah, a Diva me ensinou tal coisa. Ah, é? E fala da Constituição, lembro da Érica, né? Oh, meu Pois Deus, é, eu pra falei, então tá bom, ele. então nós vamos matar a saudade da professora Érica, nós vamos marcar esse encontro. E eu pensei, Érica, Muito assim, bom. num tema que de repente a gente pudesse trocar, né, algumas ideias, sob ponto de vista de relacionamento, né, do contribuinte com o fisco, né? Sim. Como você está na Uhum. procuradoria aí, eu queria que você contasse um pouco da tua história com a procuradoria e certamente a partir dessa história vão surgir uma série de mudanças, né? Você certamente testemunhou com a procuradoria, sobretudo nesse relacionamento com o contribuinte, né? Sim, sim. Bom, eu vou começar então fazendo uma breve apresentação do que é a Procuradoria. Normalmente eu faço isso nas nossas aulas, né? Quem foi meu aluno sabe, nas minhas primeiras aulas, já pegando o gancho lá do Constitucional, eu começo a falar um pouquinho de Procuradoria, porque eu até vi que você fez uma enquete ontem, né? Ah, vocês conhecem a PGFN? Não vi o resultado da enquete, mas eu já posso imaginar que muita gente não conheça mesmo, Pois é. porque, né, dentro desse nosso ramo do direito, a gente tem determinados órgãos que a gente confunde os nomes, né? Ah, procurador é membro do Ministério Público, procurador é advogado público, enfim. Então, acho que seria interessante começar falando um pouquinho do órgão, né, de forma bem Lógico. resumida. Bom, de forma bem resumida e didática, né, como eu gosto de fazer com os meus alunos, eu costumo falar, né, que o nosso país, a gente adota a forma federativa de Estado e a República Federativa do Brasil é formada pelos entes autônomos, União, Estados, DF e municípios. E são pessoas jurídicas de direito público e, como tal, precisam de representação judicial, né? Assim como a gente ou como qualquer uma outra pessoa jurídica precisa de um advogado, esses entes públicos também precisam de advogados, de representação judicial, que são os advogados públicos. Então, a gente tem no âmbito dos municípios os procuradores municipais, no âmbito dos estados, os procuradores estaduais, procurador do DF, procuradores do DF, né? E no âmbito da União, nós temos a Advocacia Geral da União. Pois bem, todos esses órgãos, eles servem para fazer a representação judicial desses entes políticos, e no âmbito da União, como é um órgão
né, gigantesco, a Advocacia Geral da União, ela tem outros 3 órgãos que têm finalidades específicas de acordo com a matéria. Então, a gente tem os procuradores federais, que fazem parte desse órgão, a Advocacia Geral da União, mas que atuam especificamente na defesa jurídica dos interesses das autarquias federais. Nós temos a PGFN, que eu vou falar agora, daqui a pouquinho, e temos a Advocacia Geral da União, que trata daquilo que é residual, que não é tanto dos procuradores federais, quanto da Procuradoria da Fazenda Nacional. Então, esses 3 órgãos compõem a Advocacia Geral da União. E o que seria a PFN ou PGFN? É um órgão que faz parte dessa estrutura da Advocacia Geral da União e que serve para a defesa dos interesses da União, principalmente ligados à questão da cobrança da dívida pública, da dívida da União, da dívida ativa da União. Então, além disso, óbvio, a gente também faz a consultoria do Ministério da Economia, também trabalha com contencioso tributário, mas eu acho que o que mais nos interessa aqui, para a gente falar, principalmente nas suas aulas, é a atuação da PGFN na cobrança da dívida ativa da União. E o que é essa dívida ativa da União? São todos os débitos, existentes em face da União. Então, esses débitos, na sua maioria, são débitos tributários, cerca de talvez 80% dos créditos que a União tem, e que se transformam em dívida ativa, são débitos tributários, mas a gente cobra também débitos que são provenientes, por exemplo, de descumprimento de legislação trabalhista, débitos de descumprimento de legislação eleitoral, débitos referentes a multas criminais. Então, tudo isso, quando não é pago, quando o contribuinte tem que pagar e não paga, acaba indo para a Procuradoria da Fazenda Nacional, onde a gente faz a chamada inscrição em dívida ativa, transforma aquele crédito em dívida ativa da União, e daí a gente extrai a chamada certidão de dívida ativa, que vai ser um título executivo extrajudicial, que vamos, a partir dele, promover as execuções fiscais. Então, em resumo, o que a gente principalmente faz lá na Procuradoria? Principalmente, as execuções, a gente toca as execuções fiscais na cobrança da dívida ativa da União, defendendo os interesses na cobrança da dívida ativa federal. E Érica, tem como dar jeito nesse mundaréu de processo chamado execução fiscal? Eu falo para meus lindos alunos, eu falo assim, olha, às vezes, com todo respeito aos procuradores, parece que eles enxugam gelo, Porque você vê conforme até acompanhando um pouco o retrato do país, sobretudo toda vez que nós nos deparamos com uma crise econômica, eu imagino que isso acaba refletindo na Procuradoria com relação ao aumento do crédito tributário inadimplido, que é como você muito bem colocou, acaba virando isso ser inscrito na dívida ativa, E por sua vez, depois vira objeto da execução fiscal, E aí a gente sempre fica naquele cenário, Um cenário de... É como se o Poder Judiciário fosse o contas a receber do governo federal, ou dos demais entes federativos, e fica aquele mundaréu de processo. E me parece, agora até entrando um pouco naquilo que a gente alinhou aí para poder falar hoje, que essas medidas, recentes medidas que nos últimos anos a Procuradoria acabou implementando, até mesmo impulsionada pelo Legislativo, de tentar criar uma inteligência, otimizar um pouco essa relação com o contribuinte, para não chegar o cenário que nós temos hoje na execução fiscal. Me parece que até é complicado de administrar isso para o governo e, no caso, também para o contribuinte. É uma situação que não me parece a mais sadia em termos de relação com o governo. Sim. Sim. Veja bem, Robson, eu acho que essa ideia de que a Procuradoria enxuga gelo, que todo mundo fala, é uma ideia velha, sabe? Assim, eu sou procuradora, vai fazer 11 anos agora, e eu estou sendo parte, eu estou vendo, presenciando uma mudança muito grande no órgão.
alteração, como você falou, tanto que advém do órgão mesmo, no sentido da gente promover uma cobrança muito mais racional, muito mais efetiva, né? E a mudança da própria legislação também, que vem ao encontro disso que a Procuradoria se propõe para poder mudar, né, essa ideia, essa velha ideia de que a gente fica ali enxugando gelo mesmo, né? A gente pode destacar aqui alguns pontos bem importantes, né, que demonstram essa mudança de postura da Procuradoria, mas só para você entender, né? Hoje em dia, a cobrança da dívida ativa da União, ela é feita de uma forma muito mais racionalizada. Desde 2016, por exemplo, você que lida com isso deve conhecer a portaria 396 da Procuradoria, né, que ali foi um marco para a gente poder trazer uma diminuição muito grande desses números de processo de execução fiscal que você fala, né? A partir dali, a gente começou a separar os débitos da Procuradoria daqueles débitos que a gente sabia que não seriam irrecuperáveis ou débitos de difícil recuperação, e a gente começou a colher vários dados dos contribuintes para a gente poder conhecer o contribuinte. E aí, ali, a gente conhecer a capacidade de pagamento do contribuinte e verificar, como a gente fala lá, separar o joio do trigo, aquele que pode pagar e aquele débito que a gente vai atrás, daquilo que a gente não pode recuperar, e aí não tem jeito, a gente, infelizmente, perdeu e vai ter que arrumar outros mecanismos para a gente poder tentar recuperar esse crédito. Então, desde então, o objetivo da Procuradoria é reduzir drasticamente a litigiosidade dos processos. Então, fazendo essa análise, né, a gente separa os devedores com o que a gente chama de ratings. É como se a gente estivesse num banco, numa instituição privada, e vamos lá ver como é que é a situação dos nossos devedores, o que é que a gente pode fazer com cada devedor em específico. E aí a gente separou os devedores por ratings, verificamos aquilo que é irrecuperável, aquilo que é irrecuperável a gente vai e utiliza o artigo 40 da LEF, pede a suspensão do processo, o processo fica lá, se a gente não encontrar nenhum bem durante o prazo de prescrição intercorrente, declara a prescrição intercorrente, extingue o crédito por prescrição, e a gente vai ali correr atrás, né, daquilo que a gente tem possibilidade de recuperação, que a gente sabe que a gente vai conseguir. Então, assim, eu acho que esse foi um marco fundamental. Pode falar. Desculpe, essa questão do rate, talvez, me dê um exemplo assim, de um crédito ou de um contribuinte que o sistema classificaria como irrecuperável, por exemplo. Veja, nós temos uma base de dados muito grande, uma base de dados fiscais, de informações fiscais do contribuinte, nós temos uma base de dados patrimoniais, uma base de dados que nos indica a empresa que está ativa ou a empresa que está inativa. E aí, colhendo informações de todas essas bases de dados, o sistema consegue fazer esses ratings. Então, fazendo o cruzamento de dados, né, levando em consideração essas informações, tanto fiscais, atuais, que o próprio contribuinte apresenta, quanto as informações patrimoniais dele. Então, é com base nessa base de dados que a gente tem, né, que são várias informações, né, de várias bases de dados diferentes, a gente junta tudo e aí o sistema consegue fazer essa análise por rate. Ok. Opa. Não, ótimo, porque isso é importante, sob o ponto de vista até um dos pontos que eu queria ouvir você também falar, a questão da transação tributária, né? E desses novos modelos de alternativos para você e a gente vê nessa lei que trouxe essa novidade da transação tributária, o que me parece que também há uma análise, né, da expectativa, do risco que o contribuinte daria ao governo federal em termos de recuperabilidade do crédito. Né? Perfeito. Então, me parece que também isso, ou seja, há uma tendência desde 2016, como bem você colocou, de analisar pontualmente a situação do contribuinte. Né? Exato. Ao invés de ser uma situação, nós vamos tratar todos os contribuintes da mesma forma, vamos lá para o judiciário e corrigir o que Deus quiser, né? E agora não, me parece que já nos últimos anos
como você colocou, racionalizou o trabalho da Exato. Procuradoria, É, né? E aí faz com que a gente tenha uma expectativa maior de de recuperabilidade recuperação. do crédito privado. Exato, exato. Toda a ideia, acho que a conexão está um pouquinho ruim. Será que é a minha, pessoal? Opa, opa, voltou? Tá ok agora, gente? Robson? Oi, oi? Eu não tô te ouvindo. Robson? Estão me ouvindo, pessoal? Estão me ouvindo? Eu só não consigo ouvir o Robson. Por que será? Olá, primo! Primo Jonas, acabei de ver ali. Raíssa, oi, oi. Tadeu, vocês estão me ouvindo então, né? Mas eu acho que o professor Robson não está. Robson, me dá um joinha se você está me ouvindo, aí eu falo. Depois você dá um jeito de se comunicar comigo aí. O Robson não está me ouvindo, né? Será que teve problema com o seu microfone? Vou falar só para vocês. Você quer sair e entrar novamente? Será? É. Oi, primo. Não? Ele não ouve, né? Oi, Fabiane. Voltei. Vamos ver. Voltamos. Olá, Vivian, vamos lá. Estão me ouvindo? Oi, oi, oi. Deu, agora foi. Oi, olá, voltamos. É que Problemas técnicos. a live tá pesada, minha querida. Tá Entendeu? pesada, É muita muita gente, né? gente. Muito bom, muito bom. Vamos voltando, pessoal. Vamos Vamos voltando. lá. Bom, então, como eu estava falando, né, nesses 10 anos, quase 11 anos de procuradoria, eu percebi uma grande evolução, né, nesse trato da procuradoria com o contribuinte. Então, eu destaquei essa portaria 396 e, como você falou, né, a gente pode destacar também agora a questão da transação tributária, né, a previsão, enfim, da regulamentação da transação tributária. Além disso, a gente tem outros pontos que eu acho também relevantes que a legislação trouxe para poder facilitar o diálogo, né, a gente poderia dizer assim, entre contribuinte e a Fazenda. Você sabe, Robson, que durante quase 10 anos, lá na Procuradoria, eu atuei na área administrativa, que não era na área de execução fiscal. Agora eu atuo na área de execução fiscal. Bom, e inúmeras vezes a gente recebeu contribuinte ou advogado lá, doutora, mas eu quero pagar a dívida, e aí o que eu posso fazer para poder pagar? Querendo alguma que a gente tentasse achar uma solução para poder fazer, né, o pagamento, e a gente acabava ficando de mãos atadas, porque, como todo mundo sabe, né, a gente está vinculado ao que determina a lei. E as únicas possibilidades que a gente tinha para poder resolver essas questões tributárias, ou era o pagamento,
Ou, basicamente, óbvio, a gente tem as possibilidades de garantia do crédito, mas para quem vai, de alguma forma, discutir o crédito, né? Porque senão não seria interessante oferecer a garantia. E fora isso, a gente só tem o parcelamento. A gente Parcelamento. só tinha o parcelamento, né? Então, tínhamos o parcelamento ordinário, que era aquele parcelamento comum que está previsto na Lei 10.522, onde a pessoa pode parcelar a dívida dela em até 60 vezes, não tem desconto nenhum, o máximo que ela pode fazer é ficar ali parcelando durante 5 meses, ou 5 anos, né? 60 meses. Ou então, o contribuinte tinha que esperar os famosos refis, né, que eram os parcelamentos, aí sim, muito mais interessantes, né, que eram chamados parcelamentos extraordinários. Por que extraordinários? Porque eram específicos, saíam em leis específicas, tinha uma determinada regularidade, então de tempos em tempos você podia esperar que ia sair um refis, né? Você como advogado com certeza já deve ter orientado muito dos seus clientes, não, vamos, cadê, quando, né? Todo mundo que é meu amigo, e aí, doutora, e tal, e aí, Érica, quando é que vai sair um novo refis? E aí era a salvação, era esperar um refis. Enquanto não saiu o refis, o contribuinte ou não fazia nada, e aí ficava sujeito lá às medidas de execução do crédito, ou ele tinha que aderir ao parcelamento ordinário, né? E Então, durante estimulava, muito tempo, estimulava a inadimplência, né, a Érica? inadimplência, Robson, esses parcelamentos, ele estimula a inadimplência e estimula, né, no final das contas, ele acaba privilegiando as empresas que têm muito mais possibilidades de pagar. Porque se você sabe que você não vai pagar seu tributo e você pode colocar aquele dinheiro ali dentro e fazer uma espécie de planejamento tributário, para que depois você pague aquele tributo daqui 2 anos, né? Vamos supor que você não precisa de certidão. Você pode pagar aquele tributo depois de 2 anos. Muitas vezes você vai pagar, na época, os refis permitiam que você pagasse com desconto até de 100% de juros e 100% de multa. Né? Então, para que eu vou fazer pagamento do tributo se eu posso fazer daqui a alguns anos e conseguir um desconto e pagar só o principal? Então, isso fazia, né, parte do planejamento tributário de algumas empresas. E era muito ruim causava, inclusive, né, uma injustiça. Sem Porque dúvida. você acaba favorecendo, né, as grandes empresas, as empresas que têm muito mais possibilidade de pagamento. Então, uma grande mudança, você me perguntou, né, quais são as mudanças que você percebe no trato do contribuinte, né, na legislação que a legislação trouxe, foi a previsão da transação tributária, né? Essa previsão está lá no CTN desde a elaboração do CTN, só que só foi regulamentado agora, né? Então, depois de décadas, foi regulamentada a transação, e ela veio como substituição, quer dizer, não posso nem dizer que veio como substituição, mas eu acredito que a gente não vai ter mais os refis que a gente tinha antigamente, né? Então, a gente tem essa modalidade, como você comentou, de transação, e o grande diferencial dela para os refis, para os parcelamentos, é exatamente a análise da capacidade de pagamento do contribuinte. A análise específica de pagamento do contribuinte, que não era feita na época do refis. Né? O refis, você tinha uma regra genérica, onde todo mundo poderia aderir, então você pegava tanto aquele que tem uma grande capacidade de pagamento e que não tinha pago, quanto o pequeno contribuinte, aquele que não tem, e agora não. Né? A gente tem algumas modalidades de transação, depois se você quiser a gente pode especificar, mas enfim, o que é mais interessante, principalmente nessa última modalidade, que é a referente à situação de pandemia, é a análise da capacidade contributiva do contribuinte, análise específica, uma análise subjetiva. Sim. Eu acho que isso talvez seja a maior novidade, né, em termos históricos, pensando na pós-88, né, redemocratização do país, de você aproximar, e é isso que a
minha discussão sempre foi no sentido de que a Procuradoria, quando eu fiz a pergunta, né, para sentir um pouco, né, a ideia que as pessoas tinham da Procuradoria, e era alguma coisa muito distante, né, como se fosse um órgão inalcançável, um órgão que você não está ali a serviço, né, muito embora vocês sejam advogados, né, que protegem o interesse do governo federal, mas na verdade vocês estão protegendo a res pública, né? Vocês estão protegendo a coisa pública, e coisa pública é do povo. Então, essa ideia do contribuinte ter um franco acesso, ao invés de ir ao judiciário, né, e ter um franco acesso na solução, né, de um crédito tributário inadimplido, isso me parece ser bem interessante sob o ponto de vista de implementação da democracia mesmo no país. Né? Então, a transação tributária, veja, depois de, se eu não me engano, 54 anos quando foi instituído no CTN, né? Certamente, lá no anteprojeto lá do CTN, né? Nosso coordenador, nosso amigo professor Edson, estava naquela época, entendeu? Então eu precisava tirar essa onda dele, né? Mas, enfim, nessa época, né, eu imagino a ideia do legislador, né, o espírito da lei era justamente de criar uma condição de aproximação. Né? E agora, depois de tanto tempo que nós temos essa transação. E aí eu queria te emendar um outro ponto. Já tem se discutido, até acho que já compartilhamos algumas bancas de exame de final de curso, sobre a possibilidade, de repente, a gente ter uma outra forma de relacionamento com a fazenda pública, onde até um tempo atrás era algo inimaginável por conta da indisponibilidade dos bens públicos, né? É a questão da arbitragem, né? Da arbitragem tributária. Eu vejo ainda com muita cautela, né? Eu ainda tenho lido bastante material, assim, doutrina, de trabalhos científico ainda. Há alguns projetos de lei pipocando por aí, mas eu também vejo como mais uma demonstração, né, de que o legislativo está buscando, como você muito bem colocou, racionalizar essa relação do contribuinte, fazendo com que ele vá ao encontro do fisco, né, e procure ajustar, né, eventuais pendências e buscar regularidade fiscal dentro de uma maneira, digamos, mais técnica, porque muitas vezes a gente vê no judiciário, com todo o respeito que tem os nossos magistrados, enfim, até falta de preparo técnico, porque sem dúvida alguma, uma ciência muito exclusiva, né, o direito tributário, e aí você não tem... Eu sempre gosto de orientar os meus alunos que eu adoraria ver o processo administrativo muito mais implementado, sob o ponto de vista prático, onde a gente pudesse, de repente, discutir as questões do lançamento tributário em si, né, diretamente com o fisco, sem intervenção do judiciário. Né? Sim. Então, essas medidas, né, nós falamos da transação há pouco, você pode falar do negócio jurídico processual, embora tenha isso perfilado no novo CPC, não tão novo CPC, de 2015. Né? Nós temos a revisão fiscal também, por exemplo, no processo administrativo. Ou seja, uma série de situações onde o contribuinte ele pode provocar a Procuradoria para poder resolver a questão uma vez por todas. Sim, sim. Essa é a ideia, esse é o objetivo, né? É facilitar o diálogo do contribuinte com a Procuradoria e diminuir a litigiosidade, né? Quando a gente cria esses mecanismos, a transação, o negócio jurídico processual, a própria pedido de revisão que você mencionou aí, o que a gente está fazendo em última análise? Diminuindo a litigiosidade, né? Porque a gente está tentando resolver ali o conflito
antes ou no judiciário, mas para a gente poder desafogar o poder judiciário, né? O negócio jurídico processual que você destacou, que foi regulamentado pela Procuradoria, está previsto no Código de Processo Civil, né, mas foi regulamentado pela Procuradoria, e a última portaria que regulamenta isso, a portaria 742, é um instrumento importantíssimo. Para você ter uma ideia, no final do ano passado, para quem não sabe, né, só para explicar para os nossos alunos, o CPC permite, né, que as partes dentro do processo acordem determinadas regras, né? No caso da Procuradoria, essas regras são acordadas para a gente poder fazer uma extensão de pagamento ou um plano de pagamento com o contribuinte. Então, a gente está ali dentro da execução fiscal. O Código de Processo Civil trouxe essa previsão, que é chamada de negócio jurídico processual, e a Procuradoria regulamentou esse negócio jurídico processual, permitindo que tanto a Procuradoria procure o contribuinte para celebrar esse NJP, ou o contribuinte também possa procurar a Procuradoria. Então, para você ter uma ideia, ano passado a gente nem imaginava que teria essa questão de pandemia, né? Então, o que a gente fez no âmbito da Procuradoria? Nós separamos várias empresas, primeiro por questão de grupos de determinado segmento econômico, e a gente começou a mandar cartinha para a empresa. É comunicação, não é notificação, comunicação para a empresa. Um convite para a empresa comparecer à Procuradoria, para a empresa devedora comparecer à Procuradoria, e acabamos recebendo inúmeras empresas daqui do município de Santos, né? E a ideia é a seguinte: poxa, você tem seu débito, né? Está em execução fiscal. O que a gente pode fazer para a gente conseguir, para vocês conseguirem fazer o pagamento? Basicamente é isso. O que a gente pode fazer? Como que a gente poderia montar aqui um plano de pagamento para que vocês possam fazer o pagamento, né, do débito, regularizar a sua situação fiscal? Isso suspende o processo judicial, ou seja, menos um processo, né? A Procuradoria recebe, ela vai recebendo, e para o contribuinte é maravilhoso, porque ele também fica em dia com as suas, ele fica, né, com a sua regularidade fiscal. Então, o NJP é um instrumento jurídico fantástico. Ele permite que a gente parcele, né? Não é um parcelamento, mas permite que a gente faça parcelas de pagamento em até 120 vezes e suspenda o processo de execução. Então, é um instrumento maravilhoso, que a gente começou a usar muito, né, principalmente no ano passado. Chegamos a celebrar alguns NJPs aqui no município de Santos, só que aí a gente veio a pandemia. Veio a pandemia agora no início do ano, né? Também veio a regulamentação da transação. É importante só pontuar, Robson, que a transação, a gente tem falado muito da transação por conta da pandemia, que é a transação específica da situação da pandemia. Mas a transação, ela veio com a medida provisória no ano passado, né? Se eu não me engano, foi de outubro. Eu tenho até aqui... Foi a medida provisória 889, exatamente, de outubro do ano passado. Então, nem se falava de pandemia nessa época, né? Que é a famosa medida provisória do contribuinte legal. E aí a MP ela foi convertida na lei 13988 em abril, e aí sim, no meio da pandemia, mas é uma medida provisória que já trazia previsão da transação antes. Então, a gente tinha ali já dois mecanismos. Aquele contribuinte que poderia celebrar o negócio jurídico processual e aquele contribuinte que também poderia celebrar a transação tributária, né? Num primeiro momento, essa transação, como a gente não falava de pandemia ainda, ela veio para determinados contribuintes específicos. Então, a gente pegou aqueles créditos irrecuperáveis que eu comentei, né, que são dos nossos devedores, que a gente chama de devedores rating C e D, crédito irrecuperável ou de baixíssima recuperabilidade, e a gente falou assim, não, vamos oferecer a transação tributária para esses devedores. E isso desde o ano passado, né? E ali, paralelo com o negócio jurídico processual.
ele só, a gente, digamos assim, eu só acho que houve uma diminuição do destaque do NJP agora por conta da pandemia, porque aí a gente acabou tendo a previsão, né, da transação para situações específicas da pandemia. Mas esses dois instrumentos são instrumentos, né, que a gente pode dizer que vai trazer uma racionalização muito maior, como eu falei, na cobrança da dívida ativa da União. E o que você pontuaria que seria, talvez, na sua visão, maior destaque ou diferença com relação ao que nós tínhamos dos parcelamentos extraordinários, do Refis, PAES, PAEX, com relação ao NJP ou a transação tributária? A transação. É importante, isso é bem importante, tá? O NJP, ele é um negócio jurídico processual e como a gente está falando de direitos indisponíveis, né? Não existe nenhum tipo de redução do valor dos créditos no NJP. Então, a empresa está sendo executada, a gente entra em acordo, a gente traz um plano de pagamento para que a empresa fique com sua regularidade fiscal, mas não existe nenhum tipo de redução. Érica, esse plano de pagamento leva em consideração, por exemplo, a média de faturamento da empresa, alguma coisa desse sentido? Sim. É uma das formas, né? Na verdade, a empresa ela pode, né, trazer os demonstrativos fiscais dela, e aí, sei lá, dentro das perspectivas, ela pode começar com um valor de uma parcela mais baixo, e por conta de boas perspectivas pode aumentar mais lá na frente, pode dar uma entrada maior, pode dividir em algumas... Existe uma ampla possibilidade de negociação. O que não existe é nenhum benefício, nenhuma redução de valor, né? Então, isso é importante. O NJP, ele serve para isso e, por outro lado, obviamente, tem que ter uma vantagem para Fazenda Nacional, é um negócio jurídico, né? Então, ali a gente vai, colhe algumas informações, já coloca alguns corresponsáveis na celebração do termo, para que seja vantajoso para as duas partes. Bom, o contribuinte reconhece o débito? Reconhece o débito, exatamente. Questão judicial. Exatamente, reconhece o débito, abre mão da discussão judicial ou administrativa, então tem uma vantagem mútua ali. Já na transação, não. A transação a gente tem algumas modalidades. Acho que deu uma caída no dele, ou foi no meu? Opa, voltou? Oi, oi, oi. Não estou te ouvindo. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Oi, Fábio. Tá me ouvindo? Ele voltou? Foi no dele. Sempre no dele, hein? Cristiane? Voltamos. Voltamos aqui. É o tempo para a nossa convidada tomar uma água. Oi. Esses casos, Érica, aqui eu estou projetando depois vender o espaço para os anunciantes, entendeu? Ah, então é só para mostrar para os anunciantes. Faz parte de todo o marketing, né? Tá por certo. exemplo, já vou fazer uma dica aqui. Uma das manifestações dos nossos alunos é saber, por exemplo, qual a sua próxima viagem. Então, de repente, uma agente de viagem a gente possa nos ajudar nessa... Bem que acho que seria muito interessante. Mas vamos lá.
que tá ficando ruim de novo, né, gente? Oi, voltou. Aí. Robson? Eu acho que a gente tem que marcar as lives meio-dia. Oi. Oi. Tá travando, mas vamos lá. Vamos ver se a gente Tá consegue bom. terminar. Então vamos. Eu estava falando da. Ia falar da transação agora, não é isso? Da transação. Isso. E estava falando da diferenciação do NJP e da transação. Pois bem, então, o NJP vai acontecer lá dentro do processo e não tem essa redução, né? A transação, existem algumas modalidades de transação, tá? Isso é importante. Como eu falei, quando a MP foi publicada, foi editada no ano passado, a Procuradoria, antes mesmo dela ter sido convertida na lei 13.988, a Procuradoria já trouxe uma situação de transação. Então, foi a chamada transação por adesão, onde a gente publicou um edital, né, convocando, ou convidando, melhor dizendo, alguns contribuintes específicos, que foram aqueles que tinham créditos irrecuperáveis ou de baixa recuperabilidade, para que esses contribuintes, né, pudessem aderir a essa transação. Ficou ruim de novo, né, gente? Olá, pessoal. Estão insistentes aqui, mas nós vamos conseguir. Até porque vocês não insistem. Mas vamos lá. Vamos ver se a gente consegue terminar aqui. Já me falaram que é por causa do horário também. O horário dá uma interrompida nas Eu acho que conexões, né? sim. Eu acho Mas que vamos sim. lá. Vamos ver Eu se a gente acho que sim. consegue Mas vamos lá, terminar. vamos tentar concluir então. É. Então, essa primeira modalidade de transação, ela foi uma modalidade que trouxe benefícios, mas só para determinados contribuintes. Para contribuintes específicos que fazem parte lá, que foram chamados pela Procuradoria, né, que estão previstos lá no edital. Depois disso, veio a lei, né, a MP foi convertida na lei, e aí a gente teve mais duas possibilidades de transação. Uma que saiu em abril, que é a transação que a gente chama de transação extraordinária, que permite que todo e qualquer contribuinte faça a adesão sem demonstração de nada, só que essa transação, ela não traz benefícios. Ela não traz benefícios de diminuição, melhor dizendo, de descontos, né, no pagamento. Os benefícios que ela traz é o parcelamento, né, parcelas muito mais... a possibilidade de parcelar, né, em um número muito maior do que o parcelamento ordinário, por exemplo. Você pode dar uma entrada, por exemplo, de 1% do valor do débito e o resto você pode parcelar até em 84 vezes, né, mas não tem nenhum benefício de diminuição do débito. E, por último, agora, em junho, a gente teve a regulamentação da transação excepcional. Essa sim que é a mais interessante de todas. Porque essa, Robson, é uma transação que vai ocorrer, o contribuinte, né, ele tem lá a plataforma Regularize, que para quem não conhece, né, é uma plataforma da Procuradoria, onde você consegue ver todos os seus débitos com a União e regularizar, aderir parcelamento, aderir também a essa transação.
ele entra lá na porta, na plataforma Regularize e ele vai apresentar algumas informações para a Procuradoria, informações estas que demonstram que houve um impacto na saúde da empresa, na saúde financeira da empresa, em decorrência da pandemia. Então, ele vai apresentar lá informações do ano de 2019, o faturamento dele do ano de 2019, o faturamento que ele teve até agora no ano de 2020. Ou vai demonstrar lá a quantidade de demissões, empregados. Então, ele vai trazer. Eu estou continuando aqui, pessoal, mas eu acho. Ai, voltou. Ele vai trazer, Robson, informações, né, para a Procuradoria para demonstrar os impactos que ele sofreu por conta da pandemia. E aí, a depender dessas informações, né, específicas de cada contribuinte, a Procuradoria vai ofertar uma forma de pagamento. Então, ele vai poder ter descontos variáveis, e esses descontos, né, vão variar exatamente de acordo com os reflexos da pandemia em cada empresa, né, em cada, é específico. E essa é a grande diferenciação do Refis, porque no Refis você tinha descontos iguais e genéricos para toda e qualquer empresa. Nessa transação excepcional, não, você tem. Bom, pessoal, peço desculpas, né, mas tá caindo a conexão. Mas estamos aqui, estamos firme e forte para terminar aqui a palavra da Érica, né? E agradecer desde já a atenção dela, né, o contato que ela teve com a gente aqui, de poder tentar amenizar a saudade que certamente vocês estão dos professores e nós de vocês, né? Tá todo mundo aqui, vamos ver se a gente consegue concluir. Cá, vamos lá. Você estava falando, Érica, dessa última modalidade de transação, né? Essa que traz maior excepcionalidade aí. Oi, que pena, né, que a gente teve essas quedas. Uma pena que estava indo Uma bem. pena. Mas você estava Sim. terminando falando da transação essa última modalidade mais excepcional aí, né? Essa é excepcional. Que é como aí, então, como eu te falei, o grande diferencial dela é esse, né? Análise subjetiva. Análise subjetiva não, eu acho que é mais interessante falar uma análise individual, que leva em consideração a capacidade de pagamento de cada um do contribuinte. Ele presta as informações e aí, tendo em vista o impacto que ele sofreu, né, ele vai ter todo ali um plano de pagamento. Começa com uma fase, que é uma fase de pagamento mínimo, que vai ser de 4% do valor da dívida dele e que pode ser dividida em até 12 meses. E aí, depois a diferença, ele vai ter descontos tanto nos juros quanto na multa, né? E ainda pode parcelar em 72 vezes, até 72 vezes. Passa a ser bem interessante, né? Sim, sim. Érica, tá me ouvindo? Tô te ouvindo, tô te ouvindo. Quero
aí a insistência de vocês, né? E tá acompanhando aqui. Show de bola, muito bom. A gente só lamenta essas interrupções, né, que nós tivemos, mas vamos tentar finalizar aqui. Hello, hello, hello. Aí, Jaque, Elizabeth, Estudar, Vinícius, Érica, vamos lá, vamos ver se a gente consegue terminar aqui a nossa transição. Estamos aqui tentando terminar a nossa live, né? Ô, Érica. Obrigada, pessoal. Oi, meu querido. De qualquer forma, eu quero só deixar registrado aqui o meu agradecimento pela tua participação, né, por aquilo que você nos trouxe aqui no ensinamento, né? Espero que essa relação do contribuinte melhore como melhora o nosso sinal também de internet e a gente consiga aí ter melhores momentos aí, tanto da relação do contribuinte quanto da internet também. Sim, sim, sim. Nossa, Robson, eu que agradeço o convite, né? Estou à disposição toda vez que você quiser, só acho que a gente deve mudar o horário, porque eu acho que o problema é de fato o horário, né? E também agradecer o pessoal, todo mundo que entrou aí, a paciência de vocês, né? Infelizmente, problemas técnicos, mas foi muito legal o nosso bate-papo e estou aí à disposição para toda vez que você precisar. Você vai dar aula agora, Érica? Não, já dei hoje de manhã. Eu também, hoje só dei de manhã, agora à noite. Graças a Deus. Vou relaxar. Para você, muito bom. Deus te abençoe bastante. Muito obrigada. Muitas viagens, os alunos sentem falta do seu bloco aí de fotos de viagem. Né? É verdade, ai meu Deus. Certamente é uma inspiração para todos eles, para todos nós. Pois né? é. Tomara que volte logo, gente. Tá bom? Um beijão. Então viu? tá bom, meu querido. Um beijo. Obrigada a todo mundo. Um beijo para vocês, meus queridos. Muita saudade, viu? Oh, Tadeu. Saudade de vocês, viu, pessoal? Meta de vida. Ó. Mundo aí, Vinícius. Muita gente, viu? Muita gente, viu? Mesmo com essas interrupções. Ó, até minha mulher, então, muito feliz. Até minha mulher que milita no direito de trabalho tá falando, não sei o que ela tá fazendo aqui. Pois é, então. Aqui, ó. Boa noite, meus queridos. Obrigada, viu? Muito obrigada pela participação de vocês. Um abraço. Estamos aqui tentando terminar a nossa live, né? Ô, Érica. Obrigada, pessoal. Oi, meu querido. De qualquer forma, eu quero só deixar registrado aqui o meu agradecimento pela tua participação, né? Por aquilo que você nos trouxe aqui no ensinamento, né? Espero que essa relação do contribuinte melhore como melhora o nosso sinal também de internet e a gente consiga aí ter melhores momentos aí, tanto da relação do contribuinte quanto da internet também. Sim, sim, sim. Nossa, Robson, eu que agradeço o convite, né? Estou à disposição toda vez que você quiser, só acho que a gente deve mudar o horário, porque eu acho que o problema é de fato o horário, né? E também agradecer o pessoal, todo mundo que entrou aí, a paciência de vocês, né? Infelizmente, problemas técnicos, mas foi muito legal o nosso bate-papo e estou aí à disposição para toda vez que você precisar. Você vai dar aula agora, Érica? Não, já dei hoje de manhã. Eu também, hoje só dei de manhã, agora à noite. Graças a Deus. Vou relaxar. Para você, muito bom. Deus te abençoe bastante. Muito obrigada. Muitas viagens, os alunos sentem falta
do seu bloco aí de fotos de viagem. Né? É verdade, ai meu Deus. Certamente é uma inspiração para todos eles, para todos nós. Pois né? é. Tomara que volte logo, gente. Tá bom? Um beijão. Então viu? tá bom, meu querido. Um beijo. Obrigada, obrigada a todo mundo. Um beijo para vocês, meus queridos. Muita saudade, viu? Oh, Tadeu. Saudade de vocês, viu, pessoal? Meta de vida. Ó. Mundo aí, Vinícius. Muita gente, viu? Muita gente, viu? Mesmo com essas interrupções. Ó, até minha mulher, então, muito feliz. Até minha mulher que milita no direito do trabalho tá falando, não sei o que ela tá fazendo aqui. Pois é, então. Aqui, ó. Boa noite, meus queridos. Obrigada, viu? Muito obrigada pela participação de vocês. Um abraço.